jamais, o remido não se perderá jamais, o remido não se perderá jamais, o remido não se perderá jamais, pois o tal está lavado pelo sangue. A missão evangélica Remidos para Sempre apresenta o programa Remidos para Sempre. Nossa congregação está localizada na rua Padre Miguelinho, número 30, Indianópolis, próximo ao Bonanza do Rosanópolis. Nossas reuniões são realizadas às sextas, aos sábados e aos domingos, a partir das 8 horas da noite. O remido não se perderá jamais. Por volta do ano 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso, isto é, aqueles que haviam crido no Senhor Jesus e por isso mesmo haviam invocado o seu precioso nome. E entre as muitas advertências que o apóstolo Paulo fez através de sua carta, uma delas diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, conforme Efésios 5, versículos 15 e 16. Se naqueles dias o Santo Espírito, através do apóstolo Paulo, já advertia os irmãos, dizendo que os dias eram maus, o que dizer dos dias de hoje, onde a idolatria e a imoralidade e a criminalidade reinam juntas, onde as heresias são pregadas como se fossem a mais pura verdade, onde dificilmente pregadores anunciam o evangelho sem segundas intenções, isto é, sem misturar a mensagem do evangelho ao dinheiro. Escrevendo ao seu companheiro de lutas pelo evangelho e filho na fé chamado Timóteo, disse o apóstolo Paulo o seguinte: sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segundo as Escrituras, estamos vivendo hoje dias maus e tempos trabalhosos, principalmente para aqueles que servem ao Senhor, sem segundas intenções, pois todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Verdadeiramente, os dias de hoje são mais do que maus, são dias péssimos, principalmente para aqueles que já são salvos e vivem buscando uma santificação ou uma maior comunhão com aquele que os salvou. O apóstolo Paulo, aconselhando os remidos da cidade de Éfeso, outra vez fez menção do dia mau na sua carta, dizendo o seguinte: portanto, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, conforme Efésios capítulo 6, versículo 13. Segundo o ensinamento do Novo Testamento, o remido, o salvo, não pode descuidar dos meios de graça. Isto é, o remido não pode descuidar de congregar, de jejuar, de orar, de ler a palavra de Deus e de clamar constantemente pelo sangue do Senhor Jesus, que são essas coisas como uma verdadeira armadura para se resistir ao dia mau. Isto mesmo, dias maus e difíceis são os de hoje, para se convencer pelo menos um só entre milhares, que a salvação não depende das obras, nem da perseverança, nem da fidelidade de alguém, pois a salvação é unicamente por meio da fé em Jesus Cristo, conforme Efésios 2, versículos 8 e 9, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9, e Tito, capítulo 3, versículo 5. Dias maus e difíceis para convencer pelo menos um só entre milhares que Maria não pode interceder pelo pecador, pois o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, conforme primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Dias maus e difíceis para convencer pelo menos um só entre milhares que acreditam que a mesma pessoa morre e nasce centenas e até milhares de vezes, e que isto não é verdade, pois está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, conforme Hebreus 9, versículo 27. Como os dias de hoje são maus, onde existem até pessoas que acreditam que, já que Cristo foi à cruz e deu sua vida para salvar, então todo mundo está salvo e não existe ninguém perdido. E como dá trabalho convencer um só que pensa dessa forma, que aqueles que consideram a palavra da cruz como loucura, estes perecem ou encontram-se ainda perdidos, e os que viram a mesma palavra como o poder de Deus e por isso creram nela, estes é que realmente foram salvos, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Como os dias de hoje são maus e cheios de dificuldade, para convencer pelo menos um só entre milhares que acreditam que podem ser salvos ou justificados por meio da guarda dos mandamentos. Como dá trabalho convencê-los que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 16.
Ouvinte, você mesmo já deve ter percebido como os dias de hoje são maus. Maus em todas as áreas e em todos os aspectos, principalmente para se estabelecer a verdade, numa época em que, segundo o conselho divino, os tempos são trabalhosos para aqueles que trabalham para o Senhor e os dias são maus, principalmente para aqueles que não querem viver e se comportar da forma como a grande maioria vive e se comporta. Se você ainda não tem certeza de sua salvação, saiba que é completamente possível a você ter esta certeza. É completamente possível você ter certeza de que está livre da condenação eterna, que comparada aos dias maus é infinitamente pior. Invoque o nome do Senhor Jesus. Depois, peça a Deus paciência para enfrentar os dias maus. Mas tenha certeza de uma coisa: a partir daí, do momento em que você invocar ao Senhor Jesus com toda a sua sinceridade e confiança como seu único e suficiente Salvador, você terá ou estará livre da perdição eterna. A partir do momento que você invocar ao Senhor Jesus, você será uma pessoa remida, você será uma pessoa salva, você será uma pessoa livre de toda condenação. Não perca tempo, invoque o nome do Senhor Jesus com toda a sua sinceridade e confiança, dizendo para Ele o seguinte: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador perdido, mas te convido para que sejas o Salvador do meu espírito a partir de hoje. Amém. O remido não se perderá jamais. Finalizamos aqui mais uma audição do programa Remidos para Sempre.